Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa tão esperada aula de padrões de projeto, pessoal. Bom, aqueles de vocês que vêm me acompanhando aí nas minhas aulas, sabem que eu já vinha prometendo esse conteúdo há algum tempo. Apesar de eu ter comentado também lá atrás que eu já planejava gravar essa aula por último, somente depois do final do curso de Engenharia de Software como um todo, assim como eu fiz durante anos nos meus cursos presenciais aqui em Brasília e em outros estados aí que eu dei aula, ok? Por que isso, pessoal? Qual é a razão de eu estar gravando a aula de padrões de projeto por último? Porque é necessário que você tenha uma ótima base sobre diversos outros conceitos antes de você se aventurar, digamos assim, a entender o que eu vou passar aqui nessa aula de padrões de projeto. Estou falando de conceitos de orientação a objetos, arquitetura de sistemas, decisões de projeto, programação, pelo menos uma programação básica, estruturas de dados e assim por diante. Todo esse alicerce que vai permitir que você entenda bem as explicações que eu vou dar aqui nessa aula, certo? Então, justamente por ser um assunto meio complicado, é isso que eu estou falando para vocês, eu dei uma boa revisada no meu material. Quem já viu essa aula presencialmente aqui vai perceber que essa videoaula está bem mais completa. E eu deixei essa aula, esses slides aqui, bem didáticos, o máximo possível para que o conteúdo, o repasse desse conhecimento para vocês fique suave, ok? Então, a estrutura da aula ela é muito parecida com todo o padrão que eu utilizei nas minhas outras aulas, que vocês já devem estar acostumados, Ou seja, a gente vai começar vendo alguns conceitos básicos aqui inicialmente, contextualizando o assunto. Depois a gente vai entrar no assunto propriamente dito, padrões de projeto. Vamos ver todos os 23 padrões de projeto clássicos lá do Gang of Four. Daqui a pouco eu explico o que é isso. Essa aula não é uma aula de padrões de projeto JE, ok, pessoal? Essa aqui é uma aula de padrões de projeto Gang of Four, os clássicos, aqueles que mais caem em prova, beleza? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então a gente vai ver esses conceitos iniciais, vamos ver os padrões e a gente vai intercalar tudo isso com muitos exercícios. Nada de novo até aqui. Acho que todo mundo que viu lá as minhas outras aulas já deve estar acostumado com isso. Porém, deixa eu ressaltar aquele ponto que eu falei no início de novo. Seria irresponsável da minha parte eu não chamar a atenção para vocês do seguinte. Esta aula necessita de pré-requisitos. Então, a primeira diferença básica é que nas outras aulas, lá no curso de Engenharia de Software, os cursos de gestão também, pessoal, que eu gravei lá inicialmente, a AIT, o COBIT, eu basicamente explicava tudo do zero, para que qualquer pessoa pudesse assistir a aula, mesmo que não fosse da área de desenvolvimento, da área de gestão. O cara poderia entrar assim, zerado na aula, que ele entenderia tudo tranquilamente, certo? São assuntos que a gente pode abordar dessa forma. Aquelas outras disciplinas básicas de engenharia de software, aqueles assuntos básicos de governança e assim por diante. Aqui não é bem assim. Como eu falei anteriormente, esses pré-requisitos são muito fortes. Você precisa ter alguns conceitos antes de assistir essa aula daqui, pessoal. Seus conceitos de orientação a objetos, como polimorfismo, herança, coesão, acoplamento, coisas desse tipo, têm que estar totalmente atualizados, certo? Eu não vou explicar nenhum desses conceitos de novo, até porque todos eles já foram vistos em algumas aulas lá do meu curso de Engenharia de Software. Por exemplo, esses que eu falei, de orientação a objetos, coesão, etc, etc. A gente viu tudo isso na aula de análise projeto OO, certo? O ML, por exemplo, é outro assunto que é bem interessante que você esteja atualizado também para entender as minhas explicações aqui. Outro detalhe é o seguinte, para você entender bem as explicações que eu vou dar aqui sobre os padrões de projeto, é necessário mostrar exemplos de código, pessoal. Não tem jeito de como esses padrões são implementados. Eu já vi aulas de outros professores, já vi aulas no mercado, de instituições de ensino, que simplesmente mostram o padrão lá, a introdução, o contexto dele, para que ele serve e tal, mostra um diagrama UML e passa para o próximo. Isso não é suficiente, isso é enganação. Se você viu um curso assim e não entendeu nada sobre o que o cara falou, eu estou no mesmo barco que você. Eu já vi cursos assim, empresas já pagaram, lugares que eu trabalhei já me pagaram para ver esses cursos. Então olha só,
para você entender bem os padrões de projeto, eu preciso mostrar exemplos de código para você, como esses padrões são implementados. E claro que a linguagem que eu vou utilizar nessa minha aula daqui, pessoal, como em todas as minhas outras aulas, é Java. Por várias razões que eu acho que eu já expliquei também, né, outras vezes. É uma linguagem que tem simplicidade como um seu princípio, né, na época do projeto da linguagem. É uma linguagem simples, fácil de entender. É uma das linguagens que mais cai em prova e eu acho que hoje em dia é uma das mais utilizadas por programadores em geral, né? Hoje em dia acho que quase todo mundo que programa orientado a objetos sabe programar em Java, ou pelo menos conhece a sintaxe básica da linguagem. Então, eu vou utilizar Java ao longo de toda a aula para exemplificar implementações desses padrões de projeto daqui. Você só vai conseguir entender como é que o padrão funciona vendo ele sendo implementado. Não tem jeito. Confie em mim que eu já vi várias aulas de padrões de projeto por aí. E as boas são justamente essas que mostram como é que implementa aquilo, né? Fazem estudos de caso e coisas desse tipo, ok? Então eu vou partir do pressuposto que você já sabe razoavelmente bem Java. Eu não vou explicar nada de Java aqui, pessoal, certo? Estou dizendo que você precisa ser um expert, né? Estou dizendo, você precisa ser certificado em Java para ver essa aula. Não, vai ser uma sintaxe básica que eu vou utilizar aqui. Às vezes uma ou outra API, como a API de Collections de Java, para exemplificar alguns padrões, mas nada demais, tá? Mas você tem que ter essa noção básica para entender essa aula de padrões de projeto sobre Java, ok? Beleza. Eu tinha que dizer isso para nós combinarmos a nossa forma de trabalho, né? Então, se você acha que atende esses pré-requisitos, pessoal, então ótimo. Você vai assistir a aula, vai entender tranquilamente. As minhas explicações, vocês sabem que eu sempre tento ser o mais didático possível. Eu não estou aqui para tentar mostrar as minhas habilidades ou os meus conhecimentos e aparecer. Não, eu estou tentando passar da forma mais simples possível esses conhecimentos para vocês. Inclusive, vocês vão ver alguns exemplos que eu vou utilizar aqui, são até bobos, são até lúdicos, mas são muito mais simples de entender do que se eu usasse exemplos complicados. Ok? Então, se você atende esses pré-requisitos, beleza. Se não, né, por exemplo, você é da área de infraestrutura, como o Walter Cunha costuma brincar, né? O Walter Cunha costuma dizer em sala de aula o seguinte: pô, eu não sei dar nenhum select no banco de dados. Eu não sei nem declarar uma classe em Java. Então, honestamente, eu recomendo que você primeiro corra atrás de se atualizar sobre esses assuntos antes de ver essa aula aqui de padrões de projeto, senão você vai voar na aula, certo? Vários dos conceitos que a gente vai precisar aqui nessa aula, como eu falei para vocês, a gente já viu em outras aulas do meu curso de Engenharia de Software, né? A orientação a objetos vai ser essencial nessa aula, a gente viu na aula de análise de projeto O. A gente teve uma aula específica de UML, apesar de que a notação que a gente vai ver aqui não é bem UML, daqui a pouco eu explico porquê, mas ajuda muito conhecer bem o UML e coisas desse tipo, ok? Então eu sugiro que se vocês não assistiram, que se você está nesse segundo grupo, né, que ainda está meio em cima do muro ali, não conhece bem a orientação a objetos ou UML, eu sugiro que você veja as minhas outras aulas lá do curso de Engenharia de Software primeiro. Eu não estou dizendo isso para vender o meu peixe não, tá, pessoal? Existem outras ótimas aulas sobre, sei lá, orientação a objetos em outros sites, em outros lugares. Não precisa ser a minha, não. Eu recomendo a minha porque as minhas aulas de engenharia de software, porque honestamente eu acho que são as mais focadas, as mais objetivas. Principalmente se o seu objetivo é concurso público, né? Quem já viu já está acostumado lá, eu não costumo ficar enrolando, eu vou direto ao ponto para aquilo que cai em prova, para aquilo que você necessita. Então, eu recomendo, honestamente, que você veja essas minhas outras aulas se você ainda não está atualizado quanto a tudo isso daí, ok? Beleza, pessoal. Então, desculpem pela introdução um pouco longa aqui, mas seria leviano da minha parte não falar sobre esses pré-requisitos, né? Sei lá, talvez algumas pessoas acabassem assistindo essa aula aqui e no final achando que não valeu a pena, né? Porque não entenderam nada. Na verdade, provavelmente não entenderiam nada mesmo, porque não tinham os conhecimentos suficientes antes para entender esses conceitos daqui, ok? Beleza. Acho que no final das contas a maioria de vocês já deve estar bem embasado em tudo isso daqui, pessoal. A gente vai conseguir realizar um bom trabalho juntos, ok? Bom, para fechar essa longa introdução, vocês já devem estar acostumados com isso também, né? Deixa eu
passar de slide aqui e mostrar a bibliografia básica que eu utilizei para montar esse material, né, que a gente usa para estudar padrões de projeto. Que não vai ser surpresa para ninguém, né? Tá aí, ó. Por onde é que você estuda padrões de projeto? Ora, pelo livro Padrões de Projeto. Tá lá, ó, Design Patterns. É o livro que começou toda essa história, pessoal. Vale a pena ressaltar, como eu falei para vocês no slide passado, que os padrões que a gente vai estudar aqui são os padrões clássicos. Aqueles 23 padrões que foram descritos por 4 caras, 4 autores, lá no começo da década de 90. Então, se você vir aí no edital da prova que você for fazer aí, do concurso que você vai prestar, simplesmente padrões de projeto, ponto. Né? Muitas vezes aparece assim nos editais. Muito provavelmente está falando desses padrões aqui. Pode até estar falando sobre mais coisas, né? De repente padrões Java, alguma coisa assim, né? Ele coloca tudo no mesmo saco. Pode até ser. Mas com certeza está falando pelo menos desses daqui, que são os clássicos, ok? Então, esses 4 autores aí, o mais conhecido deles, né, justamente o Eric Gama, aquele primeiro nome ali que vocês estão vendo, são conhecidos como a Gangue dos 4, né? São os 4 caras que escreveram esse livro aí de Design Patterns, acho que, se não me engano, lá em 1994, ok? Em inglês, então, esses caras são conhecidos como Gang of Four, né? A Gangue dos 4. E aí, muitas vezes, a gente acostuma falar assim, né? Ah, não, são os padrões do Gang of Four. São esses daqui que a gente vai ver nessa aula, tá? Encontrar lá no seu edital, padrões de projeto, ponto. Com certeza está falando sobre esses padrões aqui e talvez outros, mas esses daqui com certeza, ok? Bom, quanto ao livro em si, ele é a fonte, né, pessoal? Tudo que você precisa saber sobre esses padrões clássicos está aí nesse livro. As bancas organizadoras utilizam esse livro daí para fazer todas as suas questões, normalmente sobre padrões de projeto, beleza? Agora é o seguinte, vocês sabem que a vida de concurseiro nunca é tão fácil como parece, né? Seria muito legal, seria muito bom se esse livro fosse suave, fosse extremamente didático e tranquilo de ler. Não é. Na verdade, esse aqui é um livro, pessoal, apesar dele ser utilizado como principal fonte pelas bancas, ele é um livro com a leitura extremamente hostil. É quase como se os caras estivessem se vangloriando no livro, né? Sei lá, como se eles estivessem, olha só como nós somos bons, olha só a ideia que nós tivemos e tal. E eles são muito bons, tá? Não estou dizendo que não são não, tá? Não me entendam errado, pessoal. Eu só estou dizendo o seguinte, eles não facilitaram nem um pouco a nossa vida, a nossa leitura, né? Através da didática que eles utilizaram, da pouca didática que eles utilizaram para escrever esse livro daí. Tá? Então, se você quiser aprender esse negócio aqui do zero, os padrões de projeto, eu não recomendo que você comece por esse livro. Eu já li esse livro algumas vezes para começar a entender os padrões mais difíceis. Tem uns bem triviais, né? Verdade seja dita, que são simples de entender. Mas eu já li os mais difíceis várias vezes, né? E até hoje eu mantenho uma cópia desse livro aí lá na baia do meu trabalho para consultar quando eu preciso, ok? Então, se você não entende nada de padrões de projeto, eu não recomendo que você comece por esse livro, ok? Bom, que livro então eu poderia recomendar como uma alternativa, né? Pô, eu não entendo nada de padrões de projeto, eu quero um livro didático, um livro que dê exemplos fáceis de entender. Existem vários outros, pessoal. Eu vou falar sobre um aqui. Eu não usei nada desse livro que eu vou falar agora para montar essa aula. Toda essa minha aula é montada sobre esse livro que vocês estão vendo na tela aí, que é o livro do padrões de projeto. Mas se vocês quiserem um livro mais tranquilo para ler, eu recomendo aquela série Use a Cabeça. Né? Padrões de projeto, Use a Cabeça. Acho que em inglês é Head First Design Patterns, ok? Ele usa exemplos bem divertidos, né? Até lúdicos, que ajudam no seu entendimento aí. Mas se você quiser começar a entender padrões de projeto por um livro mais suave, essa é uma boa escolha. Existem outros no mercado que eu poderia citar, mas uma breve pesquisa aí vai lhe dar alguns resultados e informações sobre isso aí facilmente, ok? Então, Use a Cabeça, né? O Padrões de Projeto é um livro bom para você entender. Design Patterns é a fonte. Mas qual é o problema então de você estudar só pelo Use a Cabeça? Ou qualquer outro livro de padrões de projeto que você encontre por aí que você considere de fácil leitura? É o que eu falei. Eles não são usados pelas bancas organizadoras. As bancas normalmente tiram frases
iguaizinhas como vocês vão encontrar nesse livro daqui que vocês estão vendo na tela, né? Então eu recomendo que, apesar de você não começar a ler esse livro aqui de padrões de projeto do zero, para entender o assunto do zero, eu recomendo que você pelo menos leia as seções introdutórias sobre cada padrão nesse livro daí. Certo? As primeiras páginas ali que mostram a motivação do padrão, para que ele serve, quando ele é utilizado, como ele é utilizado, esse tipo de coisa, porque isso já dá para matar várias questões, certo? Agora, quando começa a chegar ali, né, por exemplo, nos exemplos de códigos desse livro, códigos em C++, você estava pensando que os exemplos desse livro eram em Java? Pode esquecer, meu amigo. Todos os exemplos desse livro aqui são em C++ pesado. Então, se você começa a chegar nesses exemplos, começa a dar dor de cabeça em você, pode pular, né, para o próximo padrão, leia a seção introdutória dele, depois pula para o próximo, leia a seção introdutória, para pelo menos ter essa visão geral. Porque quando começa a entrar no código C++ ali, aí o negócio começa a complicar, certo? Até porque exemplos de código, para vocês entenderem como esses padrões funcionam, essa minha aula aqui é totalmente suficiente para vocês contextualizarem a cabeça de vocês, ok? Beleza. Um último aviso. Vocês vão perceber que eu vou organizar os arquivos dessa videoaula de uma maneira diferente. Quando a gente começar a ver os padrões, eu vou usar basicamente um trecho por padrão. Ou seja, eu vou falar sobre o padrão, sei lá, singleton. Então, vai ser um trecho só para falar sobre o singleton. Vou falar sobre o padrão adapter. Então, um trecho só para falar sobre o adapter. Então, haverá trechos, vocês vão ver, curtos, trechos de, sei lá, 10 minutos para os padrões mais triviais, que não tem nem muito o que explicar, são padrões que vocês já devem até conhecer no dia a dia de vocês. Agora, trechos mais longos eu vou utilizar para padrões mais complicados, que eu vou explicar o código, volto na estrutura gráfica dele, vou e volto umas 10 vezes para você entender tranquilamente. Então, trechos mais curtos, trechos mais longos, né? Eu não vou usar aquele padrão que eu normalmente utilizava antes, de tentar colocar ali o trecho entre 20 e 25 minutos, meia hora no máximo, né? Os trechos vão variar de tamanho aqui de acordo com a complexidade do padrão. E por que eu vou organizar um trecho por padrão? Para ficar mais fácil depois, para você localizar essas explicações quando você quiser revisar o assunto. Para ficar como uma espécie de catálogo, né? Que você pode dizer, hoje eu quero revisar o padrão Abstract Factory, por exemplo. Então tá aqui, nesse trecho aqui que o Pedrosa gravou, ele explica só sobre o Abstract Factory, por exemplo, certo? Para ficar mais fácil para vocês localizarem depois. Ufa, cansei. Então, apesar dessa introdução longa, acho que foi a introdução mais longa que eu já fiz até hoje, de todas essas aulas aí, eu fico mais tranquilo porque agora a gente combinou, né, o nosso método de trabalho. Vocês já sabem qual é o escopo aqui da nossa aula. A gente vai ver esses 23 padrões clássicos aí do Gang of Four. E eu falei para vocês sobre os pré-requisitos que vocês precisam ter antes de assistir essa aula, ok? Então, vamos ao que interessa, né, pessoal? No próximo trecho, a gente começa a falar sobre padrões de projeto, introduzindo o assunto aí para vocês, ok? Até já!